O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifadores são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem os outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão à fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que a palavra de Deus perdoe os nossos pecados. Amém. E hoje nós começamos uma novena. Receberam a fitinha na porta da igreja? Receberam? Ótimo. Nós começamos o primeiro dia, depois fazendo o nozinho e pedindo que Jesus das Santas Chagas cure as nossas feridas sentimentais. Queridos irmãos e irmãs, antes de entrar no Evangelho, como as pessoas estão machucadas, feridas. Como é uma realidade triste de perceber que, de modo muito claro, e não é raro, pessoas que por decisões equivocadas, às vezes aprisionados em uma carência, fruto de um relacionamento tóxico. Nós escutamos no rádio, a gente escuta na partilha, um relacionamento abusivo, mas a pessoa não percebe isto. Às vezes não precisa nem ser um relacionamento abusivo. Às vezes a pessoa, por escolhas da vida, acaba criando feridas profundas, que não tem tomografia, não tem ressonância magnética que mostre a ferida, mas ela está lá silenciosa, doendo, machucando, ferindo, e vai roubando a alegria de viver. Isso que é o pior. A alegria de poder acordar vai, na verdade, tirando a energia da busca da felicidade. E, infelizmente, a pessoa acaba, num determinado momento, caindo no desespero e caindo numa afirmação que vai contra qualquer ato de fé. Eu não consigo. Eu não consigo. Eu tenho que me acostumar assim.
Eu tenho que acostumar a viver desse jeito, porque eu não vou conseguir mudar. Esse é um ato de desesperança. E exatamente quando a dor é grande, a pessoa perde a vontade de viver, não é pela vida em si, é por não aceitar o peso e a dor do viver. Queridos irmãos e irmãs, quando eu escolhi este novenário, esta temática, foi exatamente devido a tantas ligações, devido a tantos e-mails que o nosso setor de aconselhamento percebe. As pessoas estão feridas profundamente na vida sentimental. Mas não é só constatar. A proposta deste novenário é que, se por acaso nos identificamos com o tema, tenhamos confiança em Deus, que tudo pode, porque para Deus tudo é possível. Repita isso: para Deus tudo é possível. Nós consigamos ter a cura das feridas sentimentais. E isso depende de cada um. Na medida em que se abre para Deus, e eu dizia, começava hoje a homilia, que uma gota do sangue redentor recaia sobre esta ferida. Pode ser um passado doloroso, traumático, pode ser lembranças negativas, pode ser um abandono no meio da vida que você se pergunta, mas por quê? Por que estou passando por isso? Por que nessa altura da vida estou tendo que viver esse momento de desamor, descaso? Então, em última instância, antes de entrar no Evangelho, não se acostume com o sofrer. Fomos feitos para a felicidade em Deus. Vou repetir devido à importância. Não nos acostumemos com o menos, com o sofrimento. É verdade que às vezes precisamos tomar decisões, e como alguém, acabei de dar unção dos enfermos, do câncer, às vezes é preciso arrancar, tirar, e dói. Às vezes é preciso romper um relacionamento, uma amizade ruim, uma influência negativa. Mas depois vem a alegria da liberdade. Curai as feridas sentimentais. Hoje, eu dizia que volta mais uma vez a parábola do joio e do trigo. Mas nos faz perceber o texto que os apóstolos tiveram uma certa dificuldade de entender. Parece uma parábola tão simples, mas nem os apóstolos entenderam por quê. Se sabemos, Jesus disse que o trigo é plantado, é a semente de Deus. Por que permitir e persistir em deixar crescer o joio? Não era mais fácil arrancar essa erva daninha quando começou a germinar? Aparentemente sim. Mas nós temos que entender o seguinte, que as raízes do joio e do trigo se entrelaçam na terra. E quando fosse arrancar o joio, mexeria na estrutura do trigo. Então deixe crescer. Temos que ter claro que Jesus não está dizendo que o mal se transformará em bem. Não. É uma verdade que
Deus só permite certas coisas em nossa vida, provações, por exemplo, tentação nunca, mas provações, porque sabe que poderá tirar algo de bom daquele momento provado, porque Ele é sumo bem. Por mais que Jesus fale em parábolas, nós temos que entender que ela não é uma crônica. Então, o joio nunca vai virar trigo, nunca. Mas nós somos pessoas, eu e você. Então vamos ser sinceros, tem horas que nós somos trigo, fazemos o bem, a caridade, a bondade, vivemos uma fase espiritual, ou uma fase na nossa vida, em que realmente nós somos semeadores do reino. Mas nós temos que ser muito realistas, que às vezes também somos o joio. Quando, Padre? Quando alimentamos o desejo de vingança, o joio, quando não temos disposição à partilha, o joio, quando detratamos, fuxicamos da vida do outro, vamos falar um português rasgado, o joio, quando nós cultivamos, idolatrando os bens materiais. Então todos nós temos dentro de nós um pouco de trigo e um pouco de joio. A questão é, quem nós nutriremos mais? Em que nos esforçaremos? A ser joio ou a ser trigo? Então bendita seja a misericórdia de Deus que não arranca antes da colheita, porque talvez nós teríamos sido já arrancados. Porque quando a gente pensa no joio, a gente pensa naquela pessoa extremamente má, naquela pessoa que não quer. Não, meu filho, pensemos em nós mesmos. Sejamos honestos e sinceros, a ponto de dizer: Senhor, tem muito de joio em mim, me ajude a identificar e a tirar. Tem muito joio semeado dentro da minha casa e sabemos que é o diabo. Jesus foi claro. Falta de amor, descaso, indiferença, mundinhos particulares que vão sendo criados. Se você escutou, se não me falha a memória, ontem, aquele homem dizendo: Padre, a coisa que eu mais desejo é tirar da minha vida, nós somos noivos, estamos por casar, o que eu mais desejo é tirar a pornografia da minha vida. Hoje encontrei uma pessoa de Deus e quero constituir uma família, mas aquilo que eu fiz no passado continua em mim. Será que é um problema só dele? Não estou falando necessariamente da pornografia. Essa necessidade de sermos pessoas novas. Portanto, a parábola do joio e do trigo é muito atual. Está muito presente em nós. E é por isso que nós devemos sempre pedir: Divino Espírito Santo, me mostre. Que eu não dê espaço para o maligno continuar a fazer do meu coração uma sementeira do mal. Nós sempre temos que exercitar o nosso lado de jardineiros. Acredite, sempre. Nós temos sempre que ser os jardineiros de nós mesmos. E também
a jardinagem na nossa família. Muito simples. Numa grama, se tem aquela tiririca, sabe o que eu estou falando? Se você só passar a máquina, só cortar por cima, vai tomando conta. Ela vem mais forte, é ou não é? Ou nós, ou um jardineiro, a gente contrata para quê? Para pegar uma espátula ou uma faquinha e arrancar. Sejamos jardineiros de nosso coração, jardineiros de nossa mente, jardineiros de nossa família. E sempre, no discernimento do Espírito, arranquemos o que é mal. Hoje é uma proposta. Talvez você vai falar assim: padre, mas eu já rezei sobre esse tema dentro de mim, das minhas feridas emocionais. Mas já está rezado. Sim, filho. Mas a cura não é instantânea. Quem dera se a gente rezasse e realmente, uma vez recebida a graça, nunca mais voltasse. Mas o inimigo é ardiloso. Ele reabre feridas, vou repetir. O inimigo reabre feridas em nós, porque ele não quer que tenhamos paz. Por isso é sempre uma cura interior. É sempre importante voltar e rezar o que já foi rezado. E pedir: Senhor, se a ferida está aberta, cure-a. Se está cicatrizada, que permaneça. Não faz muito que eu insistia numa palavra: Deus não cura personagens. Então, quando nós enveredamos numa novena dessa, tire as máscaras diante de Deus. Deus não cura personagens. Nós às vezes precisamos para os outros ser personagens. Sempre pessoas sorridentes, boas. Sempre pessoas que estão para a vida. Olha, as redes sociais, aquela foto, aquela é um personagem. Sempre a pessoa está com um sorriso e no melhor ângulo da foto. É ou não é? Mas o que vem antes ou depois a gente nunca sabe. Tire as máscaras e tenha coragem de dizer: Deus, Tu me conheces, então cure onde preciso for.